Olá, estou aqui novamente, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente começa um segundo episódio do Haas Talks, que recentemente começou. Para quem está chegando, para quem está nos conhecendo, esse podcast ele é voltado a direito médico e da saúde, assuntos referentes à área da medicina, à área da saúde, tudo que está acontecendo aí, assuntos polêmicos. Então, a ideia é sempre trazer convidados ilustres, pessoas especiais para a gente ter um bate-papo aqui leve, descontraído e repleto de conteúdo. E pensando nisso, dando sequência a esse projeto, eu escolhi um convidado que é muito especial, é um médico altamente qualificado, é endocrinologista, referência na área da medicina aqui na nossa região e até mesmo no estado, no país, atende pessoas aí do Brasil todo, fora do Brasil, e muito conhecedor dessa área da endocrinologia, especializadíssimo. Então, o Dr. Aloysio Vargas está conosco hoje. Gostaria de agradecê-lo imensamente por ter topado esse convite, por ter conseguido uma brecha nessa sua agenda corridíssima. E é um prazer, uma honra tê-lo aqui hoje conosco. Ju, a honra é minha. Como que eu ia negar um convite desse, né? Na verdade, eu queria agradecer a todos, na verdade. Ju, maravilhoso. Excelente, realmente, projeto que você está colocando. Esse podcast é fundamental, né? Eu acho que todo mundo precisa disso. Como você falou, são temas bem interessantes, que estão super em voga. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos, e a gente tem assunto hoje aqui, né? Nossa Senhora! Porque, olha, e você tem história para contar também, experiência para dividir aqui com a gente. Tenho que perguntar para minha advogada se eu posso. Tá, a gente vai controlando aqui. Bom, então começa contando um pouquinho da sua história, como que você se enveredou para a área da endocrinologia, da medicina. Da medicina vai começar desde a infância, né? Minha mãe é médica, para quem não sabe, né? Então, minha infância foi um pouquinho diferente. Minha mãe é patologista. Então, lá pelos 9 anos, 10 anos, o que eu fazia? Ia acompanhar ela no laboratório de patologia. Então, necrópsia, umas coisas bem leves, na verdade. Então, eu acho que a medicina estava sempre muito presente. Então, acho que eu nunca me vi sem ser como médico. Então, essa é uma realidade que faz parte desde a infância. E aí, na faculdade, na verdade, a minha ideia inicial era cirurgia. Mas vou ser bem honesto, nada contra os cirurgiões, mas na faculdade, cirurgião normalmente é meio ogro. Então, assim, não foi uma especialidade que eu acabei tendo muita empatia, desde quando a gente começou o internato, na verdade. E aí, eu caminhei um pouquinho mais para anestesiologia. Gostei, era presidente da Liga de Anestese, de Fisiologia, de Farmaco, então eu gostava muito dessa área. E acabei inicialmente pensando muito para esse caminho. Na prática, quando a gente começa de fato o trabalho, começa a fazer as coisas, a gente vê que às vezes a gente não tem muita qualidade de vida em relação a isso e você só pega pacientes que já estão muito complicados. Sim. Então, ainda mais quando eu estava trabalhando em UTI, eu comecei a ver, só paciente terminal, o que está acontecendo, chega principalmente obeso e tudo mais. Aí eu comecei a mudar o mindset. Falei, opa, eu não quero esse caminho, eu quero fazer o que eu faço para não chegar nesse ponto. Eu trabalhei muito mais na área preventiva. E na parte preventiva nada melhor do que o quê? A endocrinologia. Sim. Porque é quem vai trabalhar com essa parte metabólica como um todo. Então, como envelhecer de forma mais saudável, como realmente ajustar seu estilo de vida, seus níveis hormonais, para você ter qualidade de vida. Então, foi aí que eu acabei fazendo essa mudança. Hoje, já fazem 15 anos que eu estou formado. Vai fazer 15 anos no final desse ano, na verdade. A gente não conta tanto. Olha como passa rápido. Passa muito rápido, né? E na parte da endócrino mesmo, fazem o quê? 8, 9 anos que eu estou na parte da endocrinologia. Sim. Já é um tempinho bom também. Você se dedicou muito, se dedica muito. Adoro, na verdade. Eu falo, apaixonado. Caiu muito. Eu falo, hoje condiz totalmente desde o meu estilo de vida, com o que eu gosto de fazer. Então, assim, eu gosto muito de fazer essas mudanças. A gente vê a pessoa se transformar em outra pessoa. Então, a gente começa, olha, a gente está vendo que você está tal nível, a gente vai ter que envelhecer qualidade. Tudo mais. Essas mudanças são muito gratificantes, né? Quando a gente vê que a pessoa realmente está se adequando, modificando. Então, é uma coisa que gera muita recompensa. É realizador. Realizador, exatamente. E aí, estamos aqui já há um tempinho, né? E aí, assim, sempre atualizando um pouco mais, cursos novos, né? Então, essa é a ideia, sempre trazer o melhor para o paciente, né? E você, eu vejo que você está sempre se atualizando, atualizadíssimo, não para um minuto, né? Porque eu acho que o profissional da medicina é isso, né? E até porque a medicina está evoluindo, ela evolui muito rápido. Então, eu vejo que você está sempre em congresso, está sempre investindo. Sim, e essa é uma área que, na verdade, assim, se você ficar uma semana para trás, já mudou muita coisa, né? Imagina um ano. Então, assim, não dá. Então, assim, realmente é uma coisa que você tem que estar atualizando muito, né? A gente viu isso na pandemia, inclusive, né? Sim. Como que as coisas andaram, inclusive telemedicina. Eu acho que foi, assim, teve todos os problemas da pandemia, claro, mas
o avanço médico na pandemia foi muito grande, né? Então, a telemedicina, eu acho que realmente mudou totalmente o conceito de medicina no Brasil e no mundo, né? Então, a gente viu que a gente ganhou anos em questões de meses aí, né? Nesse ponto. Eu acho que foi um marco importante. E agora também, né? Aproveitando esse ponto da telemedicina, essa evolução como um todo, a IA também vindo como um grande marco aí, né? Nossa. Especialização. Eu falo, acho que a IA tá vindo para mudar também a medicina como um todo, né? Eu quero hoje falar sobre essa questão da IA, que eu tô sabendo que você está terminando uma pós-graduação, mais uma nessa área. E me conta um pouquinho, quando você tocou nesse assunto da questão da prevenção, da saúde, sim, a gente sabe que as pessoas sempre tiveram, assim, existe um preconceito com relação ao hormônio. Sim. É uma coisa muito interessante isso. E esse preconceito, quando a gente vai se aprofundar um pouco mais e conhecer, e isso foi o meu caso, inclusive, a gente quebra esse preconceito e a gente vai entender que a gente é hormônio. Você falou que isso é real, né? A gente é hormônio. Na verdade, tudo no nosso corpo é movido a hormônios, né? Desde assim, nossos sentimentos, nosso sono, nosso envelhecimento. Então, como você falou, hormônio é tudo. É o que guia a gente. E realmente eu acho que às vezes o que falta é um pouco de entendimento sobre isso, na verdade. Então a gente escutou muita coisa desde que a gente é muito jovem. Então, principalmente quando a gente fala em reposição de menopausa, né? Sim. Eu acho que é onde gerou muito baque sobre isso. Porque alguns hormônios a gente nunca nem parou para pensar. Tireoide, estou com problema de tireoide. Você nunca parou para falar, não vou tomar o hormônio da tireoide. Então, assim, é uma coisa anticoncepcional. É um hormônio. Tem vários malefícios, mas assim, a gente nunca questionou isso. Na verdade, eu acho que assim, é a forma com que a gente abordava alguns determinados hormônios que, na verdade, geravam um tabu muito grande. Isso, tabu, a palavra. Exato. E eu acho que desinformação, né? Porque os próprios colegas médicos propagavam muitas besteiras. Essa que é a realidade. Sim. Então, eu acho que hoje a gente tem muito mais informação e, assim, mais qualidade nessa informação para a gente poder falar com mais embasamento, né? Então, a gente sabe que hoje não. Quando você conversa bem com o paciente, você começa a tirar alguns mitos. Eu acho que, assim, principalmente quando a gente fala, eu acho que falando de novo de menopausa, né? Que era um medo grande que a gente tinha, câncer de mama, né? Porque você falava em reposição de menopausa, você vai ter câncer. Você associa câncer. Exato. É isso que eu ia falar. Automaticamente você sempre associa câncer. E é uma loucura, né? Porque você para analisar o próprio assim, estudo que gerou esse pânico, quando você vai analisar realmente, que foi o WHI, né? O Women's Health Initiative, você vê que não é assim, né? Por exemplo, falando em números mesmo, absolutos, quantas mulheres no estudo mostra que vão ter câncer de mama depois da menopausa? 2,38 em cada 100. Com o pior tipo de reposição, que era o que a gente tinha na época. Para quanto subiu isso? Como que era esse último, pior tipo de reposição? Era medroxiprogesterona, que é um tipo que a gente não usa hoje de progesterona, que não é muito legal, junto com o hormônio conjugado equino. É basicamente xixi de água prenha. Né? Então, entendi. Assim, xixi de água prenha, ótimo. Era uma combinação maravilhosa, pelo que a gente pode ver. Não né? ia dar coisa boa. Não. Mas ainda assim, vamos pensar, isso é o pior tipo de hormônio que a gente faz de reposição. Tá. Então, quanto subiu o câncer? Olha que loucura, de 2,38 mulheres em cada 100 para 2,95 mulheres em cada 100. Sim. Então, estatisticamente falando, é muito baixo, na realidade. Só que se eu parar para analisar, mesmo esse tipo de hormônio já tinha benefícios gigantescos, desde proteção cardíaca, por exemplo, uma redução em risco absoluto de 84% no risco de infarto. Bastante. Muita. Proteção na massa óssea, proteção contra câncer de intestino, que a gente sabe que hoje é um dos cânceres que mais matam de uma forma geral. Pessoas abaixo de 50 anos nem se fala, é o principal câncer, né? Então, a gente sabe que tem N outros benefícios quando a gente pensa nesse sentido. Então, um risco extremamente pequeno, se a gente parar para analisar, com N outros benefícios. Só que hoje, quando a gente tem as novas opções hormonais, a gente vê que esse risco ainda é ínfimo, menor ainda do que isso, né? Então, Sim. Por isso que eu falo, quando você começa a realmente avaliar hormônio por hormônio, estratificar isso, você vai ver que você tem N benefícios com baixíssimos riscos. Essa que é a realidade. E os estudos hoje, eles são muito seguros com relação muito. ao uso adequado, lógico, né, do hormônio, sem uso indiscriminado do hormônio. Eu acho que esse é um ponto que aí entra numa polêmica que a gente está vendo hoje, né? Sim. Então, a gente falou tanto do hormônio e hoje acho que a endocrinologia virou, inclusive, acho que a especialidade mais falada, né? Porque todo mundo quer utilizar a parte hormonal e, como você falou, de forma indiscriminada. Eu acho que o hormônio tem que ter indicação e indicação precisa. Por quê? Quando você pensa em hormônios inadequados, doses inadequadas, você pode gerar prejuízo. Toda vez que a gente fala em hormônio, tem 3 coisas que vai ter que ter na cabeça. O hormônio certo. Então, tem um leque gigantesco de hormônios estrogênios. Tem um tanto de tipo de estrogênio. Progesterona tem um tanto de tipo de progesterona. Testosterona tem um tanto de tipo de testosterona. Então, sempre o hormônio correto. Segundo ponto, dosagem. A falta de hormônio gera prejuízo? Gera. Mas o excesso também gera prejuízo. E a última coisa que faz muita diferença, além da indicação precisa, é como você administra esse hormônio na pessoa. Porque às vezes o mesmo hormônio, seja via oral, seja subcutâneo, seja transdérmico, vai fazer uma diferença muito grande na resposta que você vai ter. Sim. Então, tudo isso vai fazer muita diferença para falar se esse hormônio vai ser positivo ou negativo para uma pessoa. Então, exatamente. São os cuidados que a gente tem que ter. Exatamente. E a gente vê que hoje a gente está indo por um caminho meio ruim, né?
Então, inclusive, o Conselho Federal de Medicina teve que soltar, né, publicar uma norma para tratar, né, dos casos de indicação de uso de hormônio. Sim. Então, o hormônio ele tem que ser recomendado, utilizado ali para questões voltadas à saúde. Então, por exemplo, ganho de massa, melhora de performance, isso aí não pode ser indicação. Anabolizantes, então tem que ter todo esse cuidado. Essa loja anabolizante, acabou de ser um estudo muito grande sobre anabolizantes, mostrando, na verdade, que a mortalidade em usuários de anabolizantes é 3 vezes maior do que de um homem que não utiliza anabolizante. Olha só. Então, 3 vezes mais chance de morrer pelo uso de anabolizante. Exatamente. Então, e o pessoal hoje a gente está vendo, né? Qualquer academia que você vá é indiscriminado, né? Nutricionista passa, o profissional educador físico passa. Então, assim, sem acompanhamento, sem nem saber o que você está fazendo, né? Então, eu acho que a fiscalização, não adianta só a gente falar, tem que tomar cuidado, não pode usar, mas quem está fiscalizando isso? É isso que a gente sente essa falta, exatamente. Como que é a fiscalização, o controle disso? Não tem, né? Exatamente. E a compra disso, adquirir isso também é muito fácil hoje. Muito. Instagram, você vai você compra. Exatamente, é um absurdo. Exatamente. Então não tem como você falar, tá tendo um uso indiscriminado porque os médicos estão recomendando. Não, as pessoas estão indo em profissionais que não são da medicina. Sim. E a especialidade recomendada, é indicada para fazer esse tipo de prescrição, é endocrinologia. Sim, o endocrinologista estudou para isso. Exato, é o que você falou. Não adianta, vou no oftalmo para tratar meu coração. Não dá. Não dá? Exatamente. Vou no ortopedista para fazer uma cirurgia plástica? Não posso. Não pode. Entendeu? Até o médico se coloca numa situação vulnerável ali. Totalmente. Né? Se houver qualquer problema, complicação, uma né? falha, exatamente, ele vai ter a responsabilidade dele. Sem sombra de dúvida. Né? Colocada ali. E aí, falando um pouquinho, né? A gente voltando, tivemos a telemedicina, que também era outro tabu na sociedade. Nossa, demais, né? Não, ninguém falava, nossa, mas como eu preciso examinar a pessoa, preciso estar em contato, isso é cara a cara. E a gente vê que, assim, tudo bem, às vezes o exame físico é fundamental, mas às vezes uma primeira consulta, a telemedicina facilita demais, né? Muito. Igual pronto-socorro, aquele pronto-socorro lotado, cheio, você não consegue um atendimento para uma gripe básica. Você vai lá, faz uma teleconsulta, você resolve isso na hora. Exato. Então, assim, é muito mais seguro, na verdade, rápido, né? Eu achei isso. Que e assim, tem que ser prevalecer a autonomia do médico. Então, o médico, ele vai saber, ele tem que saber se aquele caso ele consegue atender à distância, porque a telemedicina, ela é o ato médico. Só que intermediada por tecnologia. Então, é um médico na ponta, o paciente na outra ponta, que não era permitido antes da pandemia. Então, conseguimos esse avanço. Na verdade, a telemedicina já acontecia, mas não tinha regulamentação. Todo mundo fazia uma consulta rapidinha no WhatsApp. Exatamente. É isso mesmo, né? Isso gerou muito problema, né? Rede social. Então, médicos não pode atender pelo Instagram. Não pode atender, passar orientação. Tem que ter muito cuidado com isso. Né? Até por conta do código, das regras de publicidade médica, do código de ética médica. Tivemos uma resolução aí esse ano que entrou em vigor, que flexibilizou um pouquinho, né, vários aspectos, mas ainda assim tem que ter cuidado com mercantilização, com sensacionalismo, com promessa de resultado. Então isso aí a gente tem que ter cuidado. E aí atravessamos a pandemia, conseguimos fazer essa mudança, né? Bem importante, né? Bem importante. E hoje é o que você comentou, a gente está já agregando a telemedicina à IA. A IA. E na verdade eu falo, e a gente tem medo da IA, mas a gente não tem que ter medo da IA, na verdade. A gente tem que entender que ou a gente absorve a IA para o nosso dia a dia, ou a gente vai ficar para trás. Exatamente. Eu acho que a medicina tem um pouco dessa questão, desse medo, na verdade. Se eu parar para analisar, a própria internet, quando começou, então, não, a internet vai destruir o médico, tentando bloquear isso. Não, na verdade, eu acho que facilitou muito a questão para você ter mais contato com os pacientes, conseguir divulgar seu trabalho. Teve vários pontos positivos, na verdade. Redes sociais também. Quando você usa para o bem, na verdade, você consegue ter muitos efeitos positivos. Exatamente. E aí, é o que eu falo, é uma coisa que não tem como voltar atrás agora. Está crescendo exponencialmente. Sim. O exemplo que eu estava até comentando com você um pouquinho antes de começar, do médico italiano que estava operando um paciente na China pela IA. Fantástico isso. Então, assim, óculos de realidade aumentada, você está em um país operando do outro. Então, assim, você tem acesso ao mundo inteiro dessa forma, né? Não, e a performance, ela melhora absurdamente, porque tem alguns, a gente vê, né, alguns exemplos, acho que foi a Philips, inclusive, que lançou o método, eles cortam um grãozinho de milho no vídeo com a lâmina ali, perfeito, na pelezinha do grão do milho, e depois faz a sutura. Fantástico. Sem a menor margem de erro. Você quer uma coisa mais maluca ainda? Não sei se você viu isso. A China está lançando o primeiro hospital 100% IA e robótica do mundo. 3.500 pacientes por dia vão ter base para ser atendidos em relação a
o nível de acerto está na casa dos 93% das patologias e vão ser 5 médicos e 5 enfermeiros. Para o hospital inteiro. Sim. O resto é tudo robô e IA operando. Operando. E a mente humana por trás disso. Exato. Acompanhando. Só acompanhando. E eu sei que você está terminando sua pós-graduação IA. Sim. Fantástico isso. Fantástico. Você está no caminho. caminho. Estou apaixonado, na verdade. É a primeira pós-graduação do Brasil, na verdade, Sim. de IA na área de saúde. Nossa, fantástico. É muito legal. Muito legal mesmo. Eu falei, e muita coisa que a gente nem faz ideia, né? Então, o que está acontecendo já. Diagnóstico nem se fala. A área de diagnóstico na parte de dermato, imagem. Eu falo, o poder de análise, na verdade, da inteligência artificial é muito superior à nossa. Então, vários aplicativos já conseguem pegar, por exemplo, um câncer de mama, uma mamografia. Consegue, assim, antecipar a probabilidade de você ter um câncer em até 7 anos. Olha isso. Então, você não teve nada ainda, mas só por aquela imagem que está aparecendo. Pela análise de uma mamografia, onde você está normal, ela já consegue fazer uma leitura da provável mudança que você vai ter no futuro. Fantástico isso. Lesão de pele. Dermato, então assim, tô em uma lesão de pele, tiro uma foto, coloco para IA analisar. Ela falou, esse diagnóstico para mim é isso, em decorrência de tudo que eu estou analisando. Por quê? Análise de pixel, né? Então, a IA consegue avaliar muito mais pixel do que o olho humano. Nossa, sem dúvida. O olho humano pode errar muitas vezes. É muito legal, né? Eu falei assim, eu tô apaixonado. De verdade, que... Eu imagino. E esse tabu que a gente escuta, que eu também não concordo com isso, Sim. mas que a IA, que a própria telemedicina, ela afastaria muito mais a relação entre médico e paciente. Eu penso o oposto. O oposto, na verdade. Ela veio para te ajudar, na verdade. Doenças raras, por exemplo. Poxa, você consegue pegar uma anamnese muito interessante com o paciente, você consegue colocar esses dados, você consegue ter mais chance de acerto, na verdade, nessas doenças raras. Então, isso facilita muito. E uma coisa que é muito louca, muito doida, né? Vamos avaliar, então, se eu for atendido por uma IA e pelo médico, quem que tem mais empatia? Porque é uma coisa que a gente imagina que às vezes a IA não vai ter empatia. Sim. E você sabe que teve um estudo sobre isso, né? Foi consultas às cegas, na verdade, nos Estados Unidos. E aí, na verdade, ou o paciente era atendido pela IA, ou o paciente era atendido pelo médico. E a gente tinha que dar uma nota em relação a como foi o atendimento dele e, assim, a questão da empatia como um todo. Então, se ele estava satisfeito com as informações e como que ele classificava essa questão da qualidade e do atendimento. Quem ganhou a informação? A IA. E quem ganhou em empatia? A IA também? A IA também. Foi a IA também? Acredita Como nisso? que era a interação entre eles? Na verdade, era conversando, na verdade, era o paciente que conversava, só que era uma tela que não mostrava, né? Entendi. Então era uma tela preta. Não dava para saber quem estava ali por trás. E aí você ia dando suas queixas, perguntando e tudo mais, e aí tendo a resposta do médico e da IA. Sim. E aí, na verdade, a IA teve uma forma de passar mais simples. Eu acho que isso é uma coisa que o médico tem que aprender, na verdade. A gente tem um costume muito grande de usar muito jargão, uma forma de expressar que a gente não consegue passar para o paciente entender o que a gente está falando. E isso foi uma coisa interessante, que a IA ensinou a gente, olha, talvez fale de uma forma... que a gente sempre fala isso na faculdade, mas na prática a gente acaba esquecendo. Então, fala de uma forma mais simples, que o paciente entenda, né? Que é o que ele precisa, né? É o que ele precisa. E é verdade, né? Vocês têm muito isso na faculdade, da questão do contato com o paciente, do olho no olho. A gente vê, assim, cresce a judicialização na medicina, isso é fato. E muitas vezes o que falta quando você vai analisar não é nem tão somente a parte da documentação. Então, prontuário preenchido, termo de consentimento, livro esclarecido, contrato. Muitas vezes o que a gente observa ali, nós advogados, é que faltou aquele olho no olho. Sim. Então, a questão do contato, a questão da aproximação com o paciente, a questão de parar mesmo um tempo para poder atender. Empatia, né? Empatia. Eu falo, poxa, como que você gostaria de ser tratado? É o simples. É a experiência do paciente que vai mandar. Isso é uma outra coisa muito interessante. Eu acho que você falou, o médico às vezes fica muito preocupado com o prontuário, então dá toda a atenção para o prontuário e deixa o paciente de lado. Outro ponto da IA. É isso que a gente estava comentando aqui também. Você consegue fazer isso. Na verdade, você deixa ela documentando tudo, ela vai criando o próprio prontuário para você. Então, você vai conversando, vai fazendo... Então, você consegue ter o olho no olho esse tempo, na verdade, totalmente direcionado pro paciente. E aí, você vai ter justamente essa IA fazendo tudo o que você precisa. Pegando todos os dados, colocando de forma bem reguladinha. Até para você ter mais segurança, porque daí você tem todo o respaldo do que foi conversado na consulta. Sim. Que a gente esquece, tá ali e não coloca dados importantes. E não, ela coloca tudo certinho. Então, isso é mais uma coisa até para ajudar nessa interação médico-paciente. E sabe que isso é uma reclamação que a gente escuta muito no escritório? Então, por exemplo, o médico ele quer atender, então às vezes ele está atendendo até... Não é bacana, mas ele está atendendo simultaneamente 3 pacientes em salas diferentes. Cirurgião plástico, por exemplo. Sim. Então, ali a rotatividade é alta. E a maior reclamação dele é, eu tenho mesmo que preencher o prontuário? Porque isso me toma um tempo absurdo. Sim. Então, eu posso colocar minha secretária para fazer isso? É complicado. Você consegue criar uma planilha em Excel onde tenha todas as hipóteses ali, eu só escolho o que eu vou colocar no prontuário, porque eu não quero parar para preencher. Então, eu sei que hoje a gente tem uma IA, e eu já usei isso até em reuniões. Sim.
formais com clientes e tudo. Ela fica ali ouvindo a reunião inteirinha e depois no final ela gera uma ata. Perfeito. Perfeita. Você praticamente não corrige nem o português ali. E a gente tem na medicina já isso também, né? A gente tem o R1, né? Que é uma IA também que faz totalmente isso. A gente fala o R1 porque normalmente é o residente que está no primeiro ano, então ele fica com todo o trabalho braçal, né? E aí chamou de R1 esse aplicativo de IA, que ele faz justamente isso. Então ele faz tudo que você está falando. Ele, falei, tadanana, ele passa todos os dados para o seu prontuário e já tem todas as informações ali. Olha que bacana. É muito válido, né? Não, fantástico. E aí vai totalmente... Com isso, você aproxima, o médico consegue se aproximar, resgatar aquela aproximação do paciente, que hoje ele deveria dar um passo para trás e voltar a lembrar daquilo que aprendeu lá atrás. Exato, ser humano, na ter verdade. O tempo. A escuta, a gente a gente esquece de escutar, né? A gente tem dificuldade de aprender a escutar. E aí você vai ter outro tempo também para o quê? Para poder tocar no paciente, né? Exato. Que ninguém mais toca, é muito doido isso. Ninguém mais toca. Então não dá. A base da medicina é esse contato. Sim, sim. Então é muito doido isso. Eu acho que assim, realmente tem muita coisa para agregar. E quer ver uma outra coisa legal da IA que eu achei muito fantástico? É como se a gente tivesse um assistente hoje. Então assim, a ideia que eles estão colocando é, vamos começar no hospital. Então você chega, sou médico do primeiro atendimento. Aí vou pegar todos os sinais vitais, vou passar tudo isso aqui, vou pegar todos os dados ali. Enquanto eu estou conversando só com o paciente pegando isso, a minha IA está pegando tudo que eu estou falando, todas as informações que eu tenho no monitor, que eu tenho ali, e já vai comunicar, vai para o TI. Aí, antes de eu comunicar com o médico, a minha IA já comunicou com o médico da UTI, com a IA do médico da UTI, já passou todos os dados, já está recebendo todas as informações do paciente antes mesmo do paciente chegar. E aí, quando o médico já vai conversar com outro médico, na verdade, a IA do médico já teve essa conversa. Então, já está todas as informações na tela, muito mais prática para o outro médico receber. Todos eles conversarem. Sim. E como é que esses dados eles são carregados onde, por exemplo? Então, aí essa que entra a grande questão, na verdade, jurídica disso. Porque os dados são do paciente, né? Sim. Então, aí entra essa questão. Como que hoje a grande questão é a regulamentação dos dados da IA. Porque, assim, tô passando isso, é LGPD, né? Então, a LGPD é muito essa questão, tá? Eu acho que seria o máximo o paciente poder falar, olha, tem todos os meus dados, tem meus... os remédios que eu tomo, meus últimos exames, todos os meus check-ups, todos os médicos que eu passei. Então, você ter tudo isso, realmente das informações dele, o tempo todo num aplicativo. E ele poder compartilhar isso para o médico que ele está passando, para ele decidir, um familiar. Então, assim, por exemplo, tô na Itália, tive uma síncope, e aí chega alguém lá, está desmaiado, você não consegue passar nenhuma informação que ninguém sabe o que está acontecendo. Você tem um aplicativinho que você consegue fazer tudo o que você tem do seu histórico de saúde dos últimos tempos para o médico italiano, por exemplo, te atender ali, sem mesmo você ter nenhum exame em mãos, né? Sim. Essa é a grande ideia. Mas essa questão de como está sendo regulamentado, está acontecendo isso nesse momento, na verdade, né? São as discussões. Então, como fazer isso acontecer de uma forma que você consiga respeitar todos os dados do paciente, né? Você lembrou um ponto muito importante. A gente tem a LGPD, Sim. a gente tem as próprias normas éticas aí do Conselho Federal de Medicina, temos Código Civil, a gente tem um arcabouço jurídico. E assim, a tecnologia, a medicina, as outras áreas, elas andam sempre na frente. Sim. E aí a regulamentação vem tentando acompanhar atrás. Daí a gente tem projeto de lei, a gente tem hoje um estudo para tentar... Acho que a grande dificuldade disso também é a certificação de segurança. Sim, com certeza. E até uma outra coisa, né? Se a gente para analisar, é assim, quando a gente vai avaliar riscos, né? Então, assim, se eu tiver todas essas informações, aí eu pego todos os dados, olha, meu peso, minha altura, tudo que eu tenho de exame, coloco para uma IA avaliar quais são os riscos que eu tenho futuramente. Risco de diabetes, risco de câncer, isso não sei o que lá. E isso cai numa operadora de seguro médico. Exato. Aí fala assim, olha, vou negar seu seguro. Então, assim, você não tem nenhuma doença hoje, mas pela sua história você vai ter isso. Então, assim, isso ser usado contra você, na verdade. Sim, sim. Então, é muito difícil essas questões. E certamente é um ponto muito preocupante, porque isso vai acontecer. Vai. É uma tendência. Sim. A gente está alcançando uma longevidade muito maior hoje. Isso tem um custo, então nós estamos nos tornando mais caros para o sistema de saúde, tanto público quanto privado. Sem sombra de dúvida. O cobertor é pequeno, a gestão não é bacana. Exato. Então a gente sabe, se a gestão fosse boa, daria, né? Como dizem, se organizar direitinho, a gente consegue. Dá certo. Mas a gente sabe que não temos essa organização. Sim. E sim, você consegue fazer esse desenho. E com isso você pode gerar até uma discriminação, você pode gerar um aumento de custo, você pode gerar reajustes maiores do que hoje. Sem sombra Já de tem dúvida. essa discussão na área da saúde, reajuste alto para o plano coletivo. Operadoras não comercializam mais plano individual. Sim. Então o consumidor está numa perdendo situação, muito, na verdade. perdendo muito.
Exatamente. Então, e aí é mais um medo, na verdade, em decorrência disso, né? Então, assim, é como usar a IA, na verdade, para transformar numa coisa boa. Exato. E, na verdade, não prejudicar a gente, né? E a IA, ela traria também todos esses benefícios que a gente está falando aqui. Hoje a gente trata doença. Exato. Né? A gente conseguiria focar em tratar saúde. Exato. Esse é um ponto muito interessante. Mas outras coisas até, você falou de tratar saúde, né? Por exemplo, você sabia que antibióticos, o recorde de novos antibióticos vieram agora, por causa de IA. De novo, novos medicamentos que estão saindo, a própria na endocrinologia, né? Então, as novas insulinas. Então, novas insulinas, essas medicações que agem a nível de 3 receptores, igual as drogas do momento, né? Mondiaro, os triplos agonistas estão em estudo. Como que você faz? Antigamente, para você achar uma medicação, você tinha que fazer os testes inicialmente na medicação até chegar no seu receptor. Agora é o contrário. Eu vou pegar, olha, encaixa no receptor dessa forma. A IA faz o quê? Tá, eu preciso que encaixe nessa molécula. Então, deixa eu fazer todos os testes de como faria realmente a estrutura para formar essa molécula que encaixa nesse receptor. Olha que é muito mais rápido, na verdade. Então, em um dia avaliou 1 bilhão de substâncias. É muito mais interessante do que você tentar uma a uma, na verdade. Aí você faz uma construção inversa do medicamento. Então, por isso está avançando muito rápido, né? Então, seja nos antibióticos, nas medicações novas para emagrecimento, da diabetes, a insulina que a gente vai tentar agora já está para ser liberada, né? Semanal. A semanal está próxima de ser liberada? A Novo já está ali para liberar. Só para entender, acho que quem nos ouvindo, quem tem diabetes, ele sabe explicar muito melhor que eu, mas basicamente a gente tem uma insulina que é a insulina de longa duração, né, doutor? Isso, que hoje a que a gente utiliza, na verdade, é uma vez ao dia, né? Uma vez ao dia. E aí, da mesma forma que a gente teve esses remedinhos para emagrecer que a gente aplica uma vez na semana, a gente está com uma insulina que, na verdade, ela dura muito mais, dura uma semana também. Sim. Então, na insulina basal, ao invés de você furar todo dia, você só faz uma aplicação semanal e você sustenta esses níveis de insulina ao longo da semana toda, né? É muito mais muito mais fácil, né? porque é uma quantidade maior. Essa insulina que é diária, ela é uma quantidade maior. Então, às vezes, o paciente reclama, além da obrigação de todo dia ter que fazer isso, e às vezes pode ter um esquecimento e aí tem um prejuízo para a saúde, ela é dolorosa. É chato, né? Ainda mais normalmente quando a gente pensa em diabetes tipo 1, que é a vida inteira utilizando isso, desde a parte da infância, né? E qual criança gosta de ficar se furando todo dia, né? Às vezes mais de uma vez ao dia. E a diabetes tipo 1, a maior incidência dela é na infância, né? Tem o LADA, né? Que é uma diabetes tipo 1 que vai no adulto, jovem, na verdade. Mas não é tão frequente, né? A grande maioria é infância, em decorrência de várias alterações, né? Então, a gente vê normalmente processo infeccioso, como gatilho, anticorpos, na verdade, em relação ao próprio pâncreas, né? Na verdade, as células beta. E essa questão que sempre tem esse assunto no ar, da cura da diabetes, como é que você vê isso? Então, teoricamente, a gente teve o Vertex agora, né? Não sei se você viu, essa é uma empresa que, na verdade, trabalha com células-tronco e conseguiu, de fato, parar com que você tenha a progressão da destruição das células beta, né? Tá. Só que é uma medicação extremamente cara, se a gente levar em consideração. Isso tem que estar no início da doença, quando está na famosa lua de mel ainda? Exatamente. Aí eu acho que a aplicação é $1 milhão. É muita coisa. E assim, você tem que fazer várias aplicações, né, para sustentar isso. Então é totalmente inviável essa questão. Mas eu acho que a tendência está vindo para isso, né? Então, se a gente conseguir trabalhar com outras questões, desde nanotecnologia, células-tronco, evoluir nesses quesitos, e aí a IA de novo para fazer a avaliação, né? Com muito mais propriedade e rapidez, talvez futuramente a gente vai ter mesmo, né? Então, sim, até porque grande parte desses testes, vamos dizer assim, não sei se é verdade isso, mas, por exemplo, já li relatos de tentativa de cura de diabetes e que poderia provocar câncer no futuro. Isso é verdade, não é? É que, na verdade, toda vez que a gente vai brincar com células-tronco, na verdade, trabalhar com células-tronco, a gente tem outras coisas que podem acontecer que a gente não sabe. Eu me recordo de um tratamento que teve para, se eu não me engano, foi glioblastoma, alguma alteração de visão, na verdade, que era para trabalhar com essa questão de perda de visão, e aí começou a aumentar a incidência de glioblastoma em decorrência dessa alteração. Então, o câncer, que para quem não sabe, na verdade, que dá no fundo do olho, mais agressivo. E aí foi em decorrência da medicação, que era justamente com terapia gênica, né? Gênica, é um risco. Mas eu falo, tá vindo muita... Quando a gente fala em gênica agora, assim, tá vindo muita coisa legal, né? A técnica CRISPR, por exemplo, fugindo totalmente do assunto, mas é a técnica de edição de DNA em vivo, né? O próprio Jeff Bezos, ele contratou uma equipe gigantesca agora para tentar parar a questão de destruição do telômero. Para quem não sabe, o telômero é o quê? A pontinha do DNA. Então, a gente só envelhece porque esse telômero vai reduzindo de tamanho. Então, o que é a ideia? Se eu consigo parar essa redução do telômero, eu paro o envelhecimento. Sim. Então, acho que ninguém quer morrer, né? Ainda mais quem tem muito dinheiro, né? Pode aproveitar bastante da vida. Então, ele está tentando justamente fazer isso. Então, é uma equipe que tem 7 prêmios Nobel, se eu não me engano, no tudo. E trabalhando nessa questão de tentar trabalhar. E a própria
criadora da técnica CRISP é a chefe da divisão dele, né? Olha só, que bacana. Então, acho que tem muita perspectiva quando você associa nanotecnologia, IA, técnica CRISP. Então, assim, muita coisa que pode vir ainda no futuro, né? E você pensa isso no futuro próximo, futuro distante? Nossa, cada vez mais exponencial, na verdade. Essa velocidade está muito rápida agora, né? A IA acelera isso também. Muito. Acelera. Eu falo assim, o que a gente imaginava que ia ser, às vezes, perspectiva em 10 anos, vira meses, na verdade, né? Então, assim, a gente só tem que ver outros pontos. O próprio Elon Musk estava falando sobre isso, né? A IA, a tendência é que vai acabar com muito dos empregos que a gente tem hoje no planeta, né? Então, aí o outro problema, né? Então, essas pessoas, o que vão fazer para ter alguma renda? Aí é um problema que realmente que vai ser bem significativo, né? De geração de pobreza também. Vai. Então, eu estava até uma ideia, não sei se é viável ou não, mas criar um fundo, na verdade, como se fosse uma poupança para todo mundo, né? Então, essas pessoas receberiam para não fazer nada, porque a IA, na verdade, vai gerar tempo para gente. Se ninguém tem que fazer nada, então a IA está fazendo tudo por todo mundo, então, teoricamente, você tem tempo de fazer o que você quiser, né? Mas aí a pessoa também tem que pensar no trabalho. Então, assim, ainda acho que são várias questões que têm que ser pensadas, na verdade, mais seriamente, né? Sim, são insights, assim, provavelmente a nossa geração não vai ver tudo isso. Você acha que não? Você acha que sim? Eu acho que vai pegar muita mudança ainda, Vai pegar viu? muita mudança, né? Eu acho. Se a gente for trazer, assim, para dentro da medicina, sem querer criar pânico, mas, por exemplo, radiologistas. Eu acho que Eles assim... ficam ameaçados por conta da questão de análise e sim, diagnóstico. Assim, tudo que é imagem, exames, né? imagem. Então, assim, patologista. Sim. Então, eu consigo avaliar a imagem, de novo. Pego a imagem de uma lâmina, eu consigo ter a avaliação completa da IA. Então, assim, a tendência é que muitas especialidades realmente vão ter que se adaptar. Eu acho que... eu penso nisso também. E em outras carreiras também, né? Em outras profissões. No direito também. Com certeza. Então, você vai ter ali uma profissão que eu acredito que ainda não está definida. Sim. Mas a gente vai ter uma nova profissão das pessoas que... virar um técnico de IA. A gente vai ser um técnico de IA, ou faculdade de IA. Então, vai ter que saber operar. Vai. E assim, eu vejo que, como você, que nunca se acomoda, nunca para, a pessoa é ligada no 880. Ó quem fala. Quem não parar para entender o que é trás. Isso, né? E saber operar, e saber qual benefício tirar, vai ficar para trás. E o que eu falo, nem a médio prazo, eu acho que é a curto prazo. A curto prazo. A gente já sente essa mudança hoje. Sim. Então já sente. Eu falo, isso que o Brasil ainda está lento, né? Se a gente pegar Estados Unidos, por exemplo, está bem na frente, muito Coreia mais, do Sul né? na frente, Japão nem se fala, né? China, nossa, a China tá... China é pioneira. Anos luz na frente, né? É. Muito legal isso. O Brasil já está bem acelerado também. Então, foi uma coisa interessante, né? A gente, na verdade, a gente não faz ideia, mas o Brasil também tem muito pioneirismo nessa área da IA, dessa parte de TI, na verdade. Então, muitos dos nossos pesquisadores ainda estão aqui no Brasil, mas já estão sendo exportados para fora. O brasileiro é muito bom nesse sentido, muito bom mesmo. Eu estava tendo uma aula agora, nessa quarta-feira, foi justamente sobre isso, empreendedorismo na área de IA. E aí, um dos maiores empreendedores que justamente deu aula pra gente, ele começou com todas essas, assim, vamos pensar, essas ideias já em 1996. Olha aí, só, lá atrás. Lá atrás. Então, assim, hoje já está no Canadá, representante, na verdade, da América Latina inteira. O cara é muito bom. E um dos maiores investidores, você sabe que nessa área de TI e de IA aqui no Brasil, sabe quem é? Paulo Guedes. Olha só, que interessante. Já desde a década de 90. Então, assim, visionário, né? Visionário. Isso já está sendo visto há bastante tempo, não é uma coisa tão... Não, muito nova, pelo contrário. Nova, E até os conflitos sobre IA, né? Que a gente fala sobre essa questão, e aí? A IA não destruiu o ser humano, né? Porque é um dos medos que a gente tem, né? A gente vai ficar para trás, a gente vai... Igual filme. Matrix da vida. Exatamente. Né? Exterminador do Futuro. Nossa, também, Terminator, nem brinca. Aí eu espero que a gente já não esteja mais aqui se acontecer uma coisa dessa. Espero que a gente esteja bem longe, mas que a gente tenha usufruído dos benefícios até isso acontecer, sem dúvida. E o que você vê hoje, por exemplo, dentro da sua área, da endocrinologia, que você consegue associar a IA para ganhar maior ainda, já é gigante sua performance, maior ainda, e assertividade? Eu acho que assim, principalmente doenças raras, que eu acho que é uma coisa que realmente acaba... Você se depara muito com isso lá, dessas raras? Assim, é que a gente acaba não investigando tanto nesse sentido. Sim. Porque eu falo, acaba indo mais para... A gente direciona para, normalmente, instituições de pesquisas. Manda para o HC, manda para a Escola Paulista, e acaba indo nesse sentido. Mas eu acho que a gente tendo a IA lá, isso facilita muito a gente, na verdade, né? No sentido de você conseguir colocar esses dados ali e ela gerar as exato. hipóteses diagnósticas e, de repente, dar um caminho investigativo maior. Cortar caminho. Cortar caminho.
Eu acho sem Exato. sombra de dúvida. E outras coisas, né? Eu falei, como você falou, ganhar tempo no prontuário, então você consegue ter mais Muito. assim, tempo para você estar com o paciente, na verdade, eu tenho mais até tempo para você na sua vida particular, eu acho que é uma coisa interessante. O que mais que a gente pode pensar? Quando a gente pensa, assim, pensando na parte hormonal, de novo, né? Quando você pensa em qualidade de dados, você cruzar essas informações. Olha, será que isso não está alterado por causa disso, disso aqui, isso aqui, isso aqui? Porque hoje você tem que usar o seu linha de raciocínio. Isso. Mas você fala, olha, tô tomando corticóide, isso impactou nisso, antidepressivo impactou nisso, tal antidepressivo impactou nisso. Cruzar informações de medicamentos, então você consegue ter muito mais qualidade, na verdade, analítica quando você pensa nos dados da IA do que qualquer outra coisa. Nossa, né? sem dúvida. Eu fico pensando até aqui. Interação medicamentosa, por exemplo. O médico é um ser humano. Sim. Ele não vai conseguir decorar aquilo e saber de cabeça. Muitas vezes pode acontecer uma falha não pode. intencional. Peraí, essa substância aqui, ela Cruza colide com essa, com a exatamente. outra. E aí você já pode ter um alerta de ele já falando, olha, isso aqui, cuidado. Então, assim, tudo isso você consegue, quando você está colocando no prontuário, ele mesmo já te dá esses alertas, né? Sim, e ele já pode gerar do próprio prontuário, você não precisa contar isso para a IA. A IA vai estar Exato. integrada ali com o prontuário. Exatamente. E ele já vai analisar e te dar sugestões, te sugerir. Essa- E será que a gente vai ficar preguiçoso? Você sabe que o ser humano, na verdade, por natureza, ele já é preguiçoso, né? Sim. Nosso sentido, na verdade, por que a gente acumula energia? A gente é poupador de energia. Eu tenho um colega que ele fala que o ser humano só evoluiu por preguiça. Então, assim... Ótimo. Criei a roda. Por quê? Porque eu não queria carregar o peso. Claro. Então, assim, vamos levar isso aqui. Vamos criar... Não quero me abanar. Vamos criar o ar-condicionado. Não quero... Então, assim, essas coisas foram todas porque a gente Carro não queria... automático. Carro automático. Então, assim, não queria pedalar. Então, assim, essa é a ideia. Então, é preguiça. Então, a ideia é, vamos ficar mais preguiçoso? Vamos. Claro. É mais um ponto de obesidade, mais um problema nesse sentido, né? Então, a gente está vendo, aí entra outra questão, né? Obesidade crescendo cada vez mais. Fala um pouquinho sobre isso, dados de obesidade. O que é que mais é ameaça hoje dentro da endocrinologia no mundo? Com certeza, obesidade. A obesidade. Assim, disparado. Hoje, se você parar para analisar, mais ou menos 25% das mortes que a gente tem no planeta Terra são de doenças relacionadas à obesidade. Quer ver outro dado alarmante? Até 2035, a perspectiva é que 3,3 bilhões de pessoas no planeta estejam obesas. Nossa. Quase metade do planeta. Então, no Brasil, obesidade infantil está crescendo absurdamente. Para vocês, o que é considerado? Tem uma estatística, por exemplo, até tantos anos a criança não pode passar do peso porque aquilo vai ser um fator determinante para o desenvolvimento de obesidade. Isso é verdade? Isso é verdade. Quanto mais cedo a gente, na verdade, vê essa criança aumentando o peso, maior a perspectiva dela ter consequências, né? Mas olha que coisa maluca. Isso já começa intraútero, tá? Então, a gente sabe que, na verdade, as escolhas da mãe, então, nesse processo intraútero, já vão impactar diretamente a via metabólica dessa criança pro resto da vida dela. Olha só. Então, o imprint metabólico é muito grande. Então, por isso que a mãe tem que pensar muito bem, desde antes da gestação, nessa programação, e aí depois, a qualidade da alimentação dela, manter a atividade física, a flora bacteriana. Eu acabei de voltar do Congresso Mundial de Obesidade. Isso que eu ia falar, como é que foi esse congresso? Nossa, nunca... Assim, foi o melhor congresso que eu fui nos últimos tempos, disparado. Eu vi que você postava tanta coisa. E eu li aquilo, eu falei, gente, que fantástico. E se ele tá lá, ó. Eu falei, ali foi uma maratona, seja de uma sala para outra, na verdade. Né? Simultâneo, um monte de coisa simultânea, exatamente. Você tem que escolher quais você vai assistir, né? Mas assim, eu acho que já teve muita aula fantástica. Na verdade, os maiores nomes, né? Rasmussen estava lá, que é uma referência na questão de obesidade mundial. O criador do novo código canadense de obesidade, né? Então, as novas diretrizes canadenses estava lá também. O criador do Edmond Obesity System, que é o novo sistema de obesidade para a gente avaliar essa questão da obesidade ser funcional ou não e dos riscos associados a isso. O sistema de obesidade. Na verdade, não. Foi um médico canadense, na verdade, que ele criou, na verdade, a avaliação de obesidade diferente. Porque quando a gente fala IMC, é um péssimo padrão de obesidade. Sim. Eu posso ter uma pessoa que está com IMC de 30, na verdade, é super forte e tem pouco massa gorda, na verdade. É mesmo? Sim. É que eu vou avaliar, na verdade, só o quê? Uma relação de peso e altura. Mas eu não estou vendo o que é músculo, o que é gordura, como está essa localização dessa gordura. Então, esse sistema é um pouco diferente. Ele vai avaliar, na verdade, além do peso da pessoa, ele vai avaliar, olha, eu estou tendo alguma alteração. Então, assim, lesão em órgão-alvo, eu tenho alguma alteração de depressão, tenho alguma alteração de mobilidade, essa sobrepeso está me atrapalhando em alguma coisa na minha vida, no dia a dia. Então, ele consegue, na verdade, ter uma relação muito mais fiel, não só em relação ao peso dele, mas como essa gordura está atrapalhando nos órgãos de uma forma geral e no estilo de vida que ele leva, no dia a dia. Então, é muito mais funcional isso aqui e está muito mais relacionado aos fatores de riscos reais, né? Quando a gente pensa em câncer, por exemplo, quando a gente pensa em doença cardíaca, quando a gente pensa em riscos operatórios. Então,
É muito interessante. Mas se eu avalio, por exemplo, IMC e risco de você ter complicações. Todos os IMCs, na verdade, vão bater o mesmo risco. 30% mais ou menos. Agora, quando você pega pelo EOSS, que é essa nova classificação, você sabe que, na verdade, o EOSS nível 3, a probabilidade de você ter complicações é na casa dos 80%. Quando você pega um IOS, independente do IMC dele... E o IMC não tem relação com isso, nesse caso. Muito pouco. Entendi. Então, você tem que ver, na verdade, qual que é o grau que essa obesidade está gerando de lesão para essa pessoa, na verdade. Porque tem gente que vai ter só aquela gordura para fora, mas sem pouca alteração metabólica, não vai ter nenhum problema no metabólico. Tem gente que tem só um sobrepeso e uma alteração metabólica absurda. Pior do que o outro. Pior do que o obeso grau 3, às vezes. Então, é mais interessante, na verdade, é mais fiel esse sistema de classificação. E aí, esqueci da pergunta inicial sobre a obesidade. Aí a gente estava falando sobre a questão da intestino, que a gente ia falar um pouquinho sobre essa questão das complicações relacionadas ao nível de obesidade crescendo cada vez mais e as consequências em relação a isso. E até, se você puder abordar, crescimento de casos de câncer. Absurdo. Na verdade, hoje a gente sabe que comprovadamente 18 tipos de câncer estão ligados à obesidade, né? Então, é muita coisa. Tudo isso. E hoje, por exemplo, 50% do que a gente gasta no SUS são de cânceres ligados à obesidade. Então, você falou, custo de saúde, né? Então, a gente tem que pensar em políticas públicas em relação a isso. Exatamente, para combater a obesidade, para que você diminua a doença e o custo. Porque, vamos ser honestos, o que a gente vê hoje no hospital? São tudo diabetes, hipertensão, infarto e câncer. São as coisas que mais pegam. Os carro-chefe. E tudo relacionado à obesidade. Então, hoje, nosso custo em saúde é muito alto em decorrência disso. Sim. E começa por erro alimentar. Então, assim, a gente sabe que hoje a teoria mais aceita é dessa questão dos ultraprocessados, né? Então, isso impacta muito nessa questão realmente do metabolismo. Para quem é consumidor que está nos ouvindo, dê alguns exemplos de ultraprocessados, sem citar marca. Sem marca, eu sei, meu advogado está aqui. Refrigerante, por exemplo. Esses alimentos congelados, então lasanha congelada, essas coisas, por exemplo. Achocolatados, tudo isso vai ser... Margarina. Não é tudo ultraprocessado mesmo. Tudo que você vai olhar embutidos, presunto. Tudo que tem muito ingrediente, na verdade, muito conservante. Então, assim, tem 20 ingredientes, gente. Pode ter certeza, aquilo lá tem uma modificação química muito grande. Então, é corante, conservante, acidulante, adocificantes. Tudo isso tem um padrão de modificação de flora bacteriana intestinal muito, muito importante. Então, a gente sabe que hoje nunca foi tão falado a questão intestinal. Olha que coisa doida. Por exemplo, a gente tem no nosso corpo, nossos genes, a gente tem 20 mil genes. Nossas bactérias têm 2 milhões de genes. Então, 1% do DNA que a gente tem no nosso corpo é o nosso próprio DNA. Os 99% restantes são de bactérias do nosso trato gastrointestinal. E quem vai modular toda a resposta do ser humano com o ambiente não é o nosso DNA, é o DNA das bactérias. Então, isso é muito doido. E se a gente começa a modificar essas bactérias intestinais, a tendência é que essa relação, na verdade, que a gente tem com o meio ambiente vai ficar prejudicada. Então, obesidade, depressão, doenças autoimunes, tudo isso começa porque eu comecei a mudar as bactérias do meu intestino. Olha só muito louco, como afeta tudo pelo intestino. Tudo. A gente tem até algumas bactérias que a gente já conhece bastante, mas assim, a grande questão hoje então começa com o intestino. Vamos trabalhar então, vamos dar probiótico para esse intestino. Vai resolver? Não. Que uma coisa é a gente saber essas bactérias, outra coisa é como essas bactérias se comportam, na hora que eu colocar uma bactéria lá dentro, como que ela vai se comportar com as outras bactérias que tem, como que ela vai se comportar com a parede intestinal. Então, isso é uma dificuldade muito grande. Então, para a gente ter uma resposta positiva, eu tenho que mudar hábitos. E aí entra essa questão. O ser humano é preguiçoso por natureza. Muito. Então, assim, pôr na academia é quase um martírio. Você acorda 4 da manhã, que eu vejo na sua rede social. Mas eu sempre penso assim, uma curiosidade, já que você falou de mim, uma outra coisa que fez eu ir para endócrino. No meu 4º ano de faculdade, eu cheguei nos meus 100 quilos. Jura? Você já teve 100 quilos? Não treinava nada, só comia besteira. Porcaria. Era lanche de carrinho, pizza, esfirra, essas coisas assim de uma forma geral. Mas é gostoso, né? Olha, hoje eu não consigo nem mais avaliar isso como comida. Porque mudou totalmente o mindset. É que, na verdade, o que fez? Quando eu fui, o meu 4º ano de faculdade, eu falei, eu vou fazer meus exames, né? Aí fui fazer meus primeiros exames. Tava tudo... Ácido úrico explodindo, triglicéridos explodindo, colesterol elevado, glicemia no limite. Eu não consigo te imaginar com 100 quilos. Então, nem eu consigo imaginar hoje com 100 quilos, mas na época eu falei, gente, ferrou? Não dá? Ou eu mudo isso aqui, eu tô ferrado. Então, assim, meu 4º ano de faculdade já tava nesse ponto, 20 e poucos anos.
Primeira coisa que eu fiz, naturalmente, Ah. terminei o namoro. Então, assim, é claro, né? Aí Dizem que namorar engorda, né? engorda, e você fica incentivado, né? Porque eu falo assim, ou eu cuido de mim agora, Terminei o ou eu vou namoro. ficar encalhado, não tem jeito. É. Aí eu, na verdade, terminei o relacionamento, e eu comecei a acordar. Na época, onde comecei meus hábitos às 4 horas da manhã. Eu tinha uma cane corso, eu tinha um Rottweiler. Então eu acordava às 4 da manhã, aí eu corria 1 hora com minha cane corso, voltava, pegava o Rottweiler, corria mais 1 hora. Aí depois, quando eu voltava, eu tomava meu café da manhã e ia pra academia. Aí, então, Olha antes de isso. começar a faculdade, eu já tinha treinado 3 horas. Aí estudava a faculdade, voltava. E outra coisa que eu fiz, eu tirei tudo que era porcaria. Eu simplesmente comecei a comer comida de Simplesmente verdade. não tem isso em casa. Exato. E aí Tenha. e mudei, eu falei, não quero mais isso, porque eu tô morrendo pela boca. É. Então você tem que criar essa consciência que, na verdade, as suas escolhas vão definir diretamente o seu futuro. E você só tem essa vida. 10, 20, 30 anos passam num piscar de olhos. Então a questão é como você quer envelhecer? Passa. Poxa, eu não quero chegar com meus 60, 70 anos numa cama com alguém me limpando sem eu saber quem é essa pessoa. Exato. Só que o que eu tô fazendo hoje vai ter esse papel determinante no futuro. Vai. E é uma escolha nossa, é a gente que escolhe. Exato. E no começo é horrível, porque você tem que sair da zona de conforto completamente, né? Só que depois que você acostuma, dizem que a gente demora não sei quantas semanas, como que é pra gente mudar um hábito? Na verdade, assim, você demora 20 dias para você começar, na verdade, ter uma rotina, mas para você incrementar esse hábito novo, na verdade, na sua vida, demora uma média de 4 a 6 meses. É bastante. Então, é bastante tempo. Mas, assim, o mais difícil é você dar o primeiro passo. Sim. Então, é física, é inércia. Sair da inércia demanda muita energia. Depois que você já começou, fica mais simples. E tem que ter aquela questão da maturidade. Porque eu falo assim, a gente só faz coisas que a gente gosta no dia a dia? Não, eu preciso fazer isso. Então, a mesma coisa, o mesmo cuidado que eu tenho com o meu trabalho, que eu tenho com a minha família, que eu tenho com o meu carro, que seja, eu tenho que ter comigo. Por quê? Sim. Quem vai sofrer de tudo isso, quem vai ter que estar bem por tudo isso, sou eu mesmo. Então, assim, se eu não tiver isso na cabeça, as consequências vão ser muito complicadas. E quando a gente fala em saúde, se eu não trato ela como prioridade, ela vira urgência. O problema é que, às vezes, quando ela vira urgência, o preço que você vai pagar por conta disso é muito alto. E, às vezes, você não está disposto a isso. Tem um colega nosso italiano, que a gente chama de paixão, esse fim de semana ele me ligou. Então, uma funcionária dele ela é diabética, descompensadérrima, nunca tratou direito. E ela tava, É do restaurante? Do restaurante. Ah, já sei quem é. E essa funcionária quebrou 2 dedinhos. Ixi. Foi no hospital 2 vezes, e diabetes descompensada, ninguém falou nada, não fez nenhum raio-x. Isso eu acho um absurdo, né? Aí acabou, foi pra casa, e aí depois ela foi 1 semana depois na Vila Industrial. E lá na vila o que aconteceu? Ela chegou, já tava com uma sepse monstruosa. Nossa, rápido assim. Diabético. Diabetes compensado não cicatriza. Cetoacidose? Nem entrou essa acidose. Na verdade, o que aconteceu? Ela foi, na verdade, gangrenando tudo. Nossa. Então, foi evoluindo. Antes de ontem, teve que amputar a perna. Teve que amputar. Então, por isso que eu falo, e para uma pessoa jovem. Quantos então, anos? 47, 48 anos. Jovem. Diabetes 2, Tipo não 2. cuidada. Aí é que é o grande problema, né? Que a diabetes que mais mata hoje é diabetes tipo 2. Então, é a pessoa que tem um erro alimentar, na verdade. E aí é que a gente vê, né? E a pessoa dificilmente se cuida. A gente, às vezes, quando pensa em inércia terapêutica, às vezes, a pessoa está descompensada há 10 anos para você começar a aumentar a medicação dessa pessoa. Então, essa é uma outra coisa que a gente acaba vendo. Infelizmente, nosso sistema de saúde, ele é lento. Ele é então, lento. assim, a pessoa, infelizmente, acaba amputando a perna, perde a visão, tem alteração renal. E foi justamente o caso desse. Então, eu estou falando isso, porque se ela tivesse começado a pensar nessa questão de saúde, olha, acho que às vezes até na escola, né, seria interessante você ter isso, é assim, educação alimentar, estilo de vida, porque a gente tem que ter coisas mais funcionais para o seu futuro, educação financeira, essa é uma coisa que faz toda a diferença, a gente não se prepara para a velhice de uma forma geral, nem na alimentação, nem no treino, nem na parte financeira. Não, são 3 coisas que a gente não se prepara. Sim. E a gente deixa a vida nos levar, né? Exato. Como diz a música. Exato. E aí vem, às vezes, um custo muito alto em decorrência disso, né? Exatamente. E assim, falando um pouquinho dessa questão de monitoramento, por exemplo, a IA também... hoje a gente tem. Então, por exemplo, a gente tem um Libre. Não só o Libre. Você pega o Apple Watch. O Apple Watch já consegue te monitorar muitas coisas. Tantas informações. Você sabe que o maior trabalho que a gente tem sobre autismo vem do Apple Watch, né? Uhum. Então, assim, é muito mais qualquer outra faculdade, qualquer outra questão. Porque você consegue ter um número gigantesco de usuários dando os dados o tempo todo. Exato. Então, a arritmia cardíaca, o Apple Watch monitora. Hoje, a parte do Libre, você falou, a gente está tentando criar alguma forma de monitorar a glicemia pelo próprio Apple Watch. Exatamente. Você tem que ficar furando o tempo todo essa ponta de dedo. Não, e assim, trazendo um pouquinho para o pessoal que é consumidor, principalmente criança, quem tem diabetes tipo 1, ela tem que fazer medições
toda hora. Exato. Antes de comer, um tempo depois de comer. Antes de comer, e é pelo destro, que Exato. fura a pontinha do dedo. E depois de um tempo, a pessoa deixa de ter sensibilidade no Sim, ponto do vai dedo. perdendo, exato. Na ponta do dedo. E muitas pessoas não monitoram. Sim. Até por falta de conhecimento. Se a pessoa for muito uma comunidade, alguém muito humilde, E nem custo, monitora. né? Porque o que eu falo, E assim, o custo. pegar as lancetinhas e tudo mais. É, Então, assim, também é outra complicação. Então, vários fatores atrapalham nesse E sentido. o Estado fornece, mas eles têm que judicializar muitas vezes. Às vezes você quer uma insulina melhor, o Estado não fornece. E a gente tem hoje o Libre 2, que ele vai ler por Bluetooth. Muito mais fácil, Muito na verdade. mais fácil. Então, você tem que passar o celular ou o sensor para fazer a leitura. E consegue avaliar copos cetônicos também, que é interessante. Ah, interessante. E você sabe que tem um projeto que foi aprovado agora de lei de um deputado estadual. Sim, colega, já adoro. Colega nosso, Sim. querido, vou convidar ele para vir aqui também. Inclusive, estava pensando nisso agora. E São José vai distribuir, não sei como que vão implementar isso. Perfeito. Mas vai distribuir o Libre, porque não é luxo. Não, é fundamental, É fundamental. na verdade, é qualidade de vida. Qualidade de vida. Você evita uma série de doenças que vai gerar um custo É gigante, na verdade. gigante para a falando. saúde Exato. mesmo, entendeu? É depois você pegar um transplante renal, um transplante de córnea. Exatamente. Você ter todas essas consequências cardiovasculares, amputações. Uma amputação. E aí a própria lei 9656 fala que próteses ligadas ao ato cirúrgico têm cobertura. E as próteses, elas são de altíssimo custo. Altíssimo custo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, na verdade, a gente não para analisar, vai ser um custo assim. Não, vai ser, na verdade, uma economia você para analisar. Economia. E para quem o Libre, ele é um aparelho caro. Ele custa Sim, R$300 e ele dura 14 dias 2 quando não semanas. quebra antes. Exato. Porque geralmente exato. quebra com 9 e com 10. Então, isso assim, mesmo. não é todo mundo que tem acesso a isso. Sim. E o benefício é Nossa, impressionante, né? imensurável. E assim, outra coisa interessante, né? A pessoa começa a avaliar, já que ela não tem, ficar furando o tempo todo, tal alimento, quanto isso flutua na minha Muito glicemia. bacana. Então, o controle até da pessoa ter essa noção do que ela está comendo aumenta muito mais. Isso é importante. Exatamente. A gente pode considerar até que a endocrinologia, ela é muito mais preventiva, ela tem um olhar muito mais preventivo. Quantas doenças você pode tratar e prevenir? Não precisa chegar obeso. As pessoas confundem, só vai no endócrino quem está obeso. Muito pelo contrário. A ideia é você justamente não chegar à obesidade. É você fazer a prevenção, como você falou. Então, essa acho que é o ponto-chave mesmo, né? A gente pensar, na verdade, em envelhecer com qualidade. Com qualidade. Eu vi que você fez um post muito interessante, as pessoas não associam isso. A obesidade também está ligada à má qualidade de sono, não é verdade? E você trata isso hoje. Muito. Você consegue tratar isso. Demais. Na verdade, assim, se é para analisar, eu sempre falo que tem alguns pilares quando a gente pensa em qualidade de envelhecimento. O sono é o primeiro deles. Toda a regeneração do seu corpo, a produção de hormônios, contra-regulação de fome e tudo mais acontece durante o seu sono profundo. O que é o ideal? É padronizado isso ou é de pessoa para pessoa, a quantidade de horas? A gente tem estudos, na verdade, mostrando isso. E é muito interessante que a gente sabe que dormir de menos é ruim, dormir de mais também é ruim. É uma curva em U. Tudo no nosso corpo é uma curva em U invertido, nem de menos nem de mais. Tá ligado à demência? A questão do sono, né? Muito. Esse é o primeiro ponto que eu ia falar agora. Dormir menos, na verdade, aumenta muito o risco de demência e Alzheimer. E então, dormir demais? Dormir demais aumenta o risco de alterações metabólicas, ganho de peso, inclusive, também. Tá? Então, o dorminhoco pode ficar mais obeso. Na verdade, o ideal é entre 7 e 9 horas. Bacana. Então, nesses marcadores, a gente tem isso nos estudos mostrando essa questão da quantidade de tempo. Quarto escuro, de preferência, sem fonte luminosa azul. O pior das luzes pra gente ter à noite é a luz azul. Essa aqui, nossa. Essa daqui, por sinal. A qualidade desse sono também, né? Então, assim, evitar de comer à noite, por exemplo, muito perto da hora de dormir, que isso piora muito a qualidade do sono, aumenta os níveis de açúcar no seu sangue. Isso foi uma outra coisa muito abordada, né? Hoje a questão do horário de comer, né? A gente falava antigamente isso, come igual um rei, depois um príncipe, e à noite você não come nada, um mendigo, né? E é uma coisa que é real. Às vezes o mesmo prato, se eu como de dia e eu como ele à noite, pelas alterações que você tem dos hormônios do dia e os hormônios da noite, vão influenciar nessa resistência insulínica, no seu ganho de peso. Então, comer uma macarronada na hora do almoço é muito diferente de comer uma macarronada na janta. 7 da noite. É melhor você sempre, quando você for consumir mais densidade calórica, que seja na exposição do dia. À noite nunca é uma boa ideia, que é o que a gente faz, né? Vamos sair para jantar, 10 horas da noite. Aí vamos pedir uma pizza, vamos pedir uma lasanha. Pelo amor de Deus, né? Péssimo horário para você fazer isso. Então, isso vai impactar negativamente na sua parte metabólica, na sua regeneração. Então, isso tem um papel muito grande. Controle do estresse é fundamental. Hoje a gente fala muito sobre a questão do estresse, mas o estresse crônico que a gente vive, na verdade, gera várias consequências hormonais e metabólicas também. Uma entre cada 3 doenças autoimunes, o gatilho inicial é estresse elevado.
Então, a gente sabe que está muito relacionado a isso. Queda de metabolismo, piora de hormônio tiroidiano, resistência insulínica. Então, o cortisol é um hormônio importante para a sobrevivência, mas se ele está sempre elevado, ele gera o que a gente chama de hipercortisolismo subclínico. Então, está associado a alterações como depressão, compulsões, etilismo, tem toda essa relação também associada. Tudo ligado ao cortisol elevado? Tudo ligado ao cortisol elevado. Não chega no estigma do Cushing, né? O Cushing é a doença do excesso do cortisol. Que daí a gente tem alterações de estrias violáceas, flacidez petóricas, giba de búfala, são outras alterações que a gente vai ter. Mas você tem consequências metabólicas em decorrência dessa alteração do estresse crônico. Que também atrapalha seu sono, né? Você está em modo alerta o tempo todo. Cortisol alto te deixa em modo alerta? Deixa. Então, você... modo fuga, né? Então, assim... a mãe que teve um filho recente... fica aqui, olho aberto, um olho fechado. Tá sempre situação ali. Meio, privação de sono. Exato, alerta. A própria privação de sono gera mais alteração do cortisol. Eu falei, entra num ciclo vicioso, na verdade. Acaba com a pessoa. O equilíbrio da pessoa. É uma coisa muito doida. Na verdade, tudo que é um efeito positivo para você só gera efeitos positivos. Mas quando você entra na questão do efeito do ciclo vicioso negativo, tudo isso só vai piorando cada vez mais esse ciclo vicioso negativo, né? Então, eu tô comendo errado, vai gerar mais compulsão, vai alterar mais sua flora bacteriana intestinal, vai gerar mais estresse, vai alterar seus hormônios, vai gerar queda de testosterona. Então, assim, é muito doido. Mas agora, quando você faz uma mudança nessa vertente, vai tudo para a parte positiva, você potencializa todas as partes positivas do seu corpo também, né? Que fantástico, sim. Então, por isso você tem que fazer o básico bem feito, que é o sono que a gente está falando, controlar o estresse, válvula de escapes, atividade física. Um dado importantíssimo de atividade física. Se eu comparo pessoas que treinam todo dia, seja uma caminhada de meia hora que seja, faz musculação, qualquer coisa. Isso, na verdade, e pessoas que não treinam nada, isso mexe na expectativa de vida em uma década. Só para o fato de eu estar ativo. Então, são 10 anos de vida a mais. Olha isso. É muita coisa. Qual remédio dá 10 anos de vida a mais? E não é só a questão do tempo, é a qualidade desse tempo, né? Sim. Por quê? Estou treinando todo dia, eu vou produzir um hormônio que é a irisina, que vai dissolver as placas de Alzheimer do cérebro. Então, estou prevenindo demência. Essa questão do exercício de força, principalmente, vai aumentar minha massa muscular. Isso vai segurar meu esqueleto na velhice. Então, o risco de ter uma queda, uma fratura é muito menor. Abílio Diniz, né? Abílio Diniz eu acho um cara fantástico, uma cabeça genial. Uhum. E ele falava nas entrevistas dele, olha, eu comecei a me preparar para meus 80 anos desde meus 29 anos. Como? Fazendo musculação todo dia. Musculação é o exercício mais completo. Mais completo, não tem jeito. E aqui vai somente na maturidade. Exato, que eu preciso de... Na verdade, o idoso frágil é muito complicado, né? Então, se eu não tenho força, principalmente no quadril, o risco de morte é muito elevado, o risco de demência é muito elevado. É mesmo? No quadril? No quadril. Por isso que agachamento é um exercício fundamental. Na verdade, carga, né? Eu preciso ter sempre essa carga. Então, a gente vê, o cara morreu com 87 anos esquiando em Aspen. Tudo bem, pegou uma pneumonia. A gente vai morrer um dia. Sim. Mas até meu último dia, eu quero estar ativo, eu quero estar bem. Exato, quero estar com uma cabeça funcionando, né? Então, essa é a ideia. Nossa, fantástico. Quase uma hora de bate-papo aqui. Nossa, como passa rápido. Passa muito rápido. Me fala só um último assunto que eu acho que interessa para todo mundo que está ouvindo. Como que você vê, e eu sei que você observa isso, esse uso indiscriminado de insulina para emagrecimento? Esse assunto é super polêmico, né? Insulina não, incretinas. Isso, ok. Aí, ó, todo mundo erra nisso. Acha que o Ozempic, o Saxenda... Fica culpando as insulinas. Ela não é uma insulina, na verdade. Ele é um hormônio intestinal. Hormônio intestinal, sim. Na verdade, o GLP-1, né? Então, assim, na verdade, é uma mega medicação. É que, assim, você tem que ter indicação. Eu acho que, assim, primeira coisa, é errado a gente vender no Brasil sem receita. Sim. Então, assim, primeira coisa que tinha que ser modificada. Estados Unidos não é assim, né? Não é assim. Exato. Europa não é assim. Você não pode chegar simplesmente na farmácia e comprar. Então, isso é uma média que acontece em países de terceiro mundo. Essa regulamentação tinha que ser totalmente diferente, porque a gente tem contraindicações. Uma pessoa teve um carcinoma medular de tireoide, não pode utilizar. Então, ela nem sabe, às vezes, que o tipo de câncer de tireoide que ela teve e está usando. Então, a gente tem que, primeira coisa, ver, assim, a correta indicação das pessoas que estão utilizando. E aí, com prescrição médica adequada. Mas é uma medicação que revolucionou, de fato, essa questão do tratamento de obesidade. Falar que não é mentira. Eu acho que, na verdade, ela mudou o jogo da obesidade. Então, antigamente, quando a gente falava em obesidade, era 5% de perda de peso, 10% de perda de peso, e olhe lá, na verdade. Hoje, com as novas medicações, a gente consegue chegar perto de uma cirurgia bariátrica, né? Então, o Mounjaro, por exemplo, que é um duplo agonista, são 2 hormônios intestinais, 22% de perda de peso. O Wegovy, 20% de perda de peso. Bastante. Então, assim, muita coisa. Uma bariátrica é 30%. Então, assim, é bem próximo. Isso é um tratamento isolado. Você ainda pode associar outras medicações, no estilo de vida. Então, é muito bom. O que acontece? As incretinas, na verdade, elas são hormônios muito parecidos com os nossos hormônios intestinais. Então, vamos pegar o Ozempic, por exemplo. Ele é 97% igual ao nosso GLP-1. A diferença é que esses 3% aqui fazem com que a potência e duração dele seja maior.
Então, o que ele faz? Ele dá a sensação de saciedade por mais tempo. Só que ele tem um efeito em vários locais do seu corpo. Então, ele diminui o grau de inflamação, por exemplo, sistêmico. Então, aquela que a gente fala de inflamação crônica subclínica, que está associado a vários riscos, na verdade, de câncer, doenças cardíacas, de uma forma geral. Então, ele tem mostrado hoje muitos benefícios. Primeiro no MACE, né, que é proteção contra infarto, AVC, insuficiência cardíaca e insuficiência renal. Tira a gordura do fígado. Protege, assim, estudos recentes mostrando sobre essa questão de prevenção contra Alzheimer e a questão de estacionamento do Parkinson também, né? Então, olha que bacana. doenças neurodegenerativas, né? Sim. Então, e outros fatores, claro, a perda de peso, controle glicêmico. Então, assim, tem vários pontos muito legais. Tem efeitos colaterais? Toda medicação tem efeitos colaterais. Mas uma coisa que a gente tem que ter na cabeça também. A pessoa, às vezes, começa um tratamento de obesidade e ele acha que vai ser por um pequeno espaço de tempo. Vou começar a utilizar o Ozempic, então vou usar 2 meses. Vai funcionar? Não. O que eu tenho que ter na cabeça? A obesidade é uma doença crônica. Da mesma forma que hipertensão, da mesma forma que diabetes. Então, assim, vou começar um remédio da pressão. Vou tomar por 2 meses e vou parar? Minha pressão vai normalizar? Não, vai voltar a subir. Então, na verdade, na obesidade, você já está com todos os mecanismos que regulam o seu peso alterados. Então, você tem que ter isso na cabeça. Você já quebrou todo o seu corpo. Então, você vai ter que pensar que você vai ter que tratar disso de uma forma mais crônica, na verdade. Não vai ser uma coisa pontual. E, às vezes, as pessoas não se planejam para isso e aí começam a ver as bobagens que a gente vê na internet. Né? Exatamente. E o uso indiscriminado, mais uma vez. Né? Muito. Tem que ter indicação e acompanhamento correto. Né? Então, por isso que eu falo, eu acho que tem que ter regulamentação de novo das medicações. A nossa regulamentação é bem falha. E a gente precisa chegar ao extremo para daí ter um movimento para retirar de mercado, como está acontecendo agora com o fenol. Sim. Né? Como agora estão tentando fazer com o PMMA. Também, né? Por conta do falecimento que teve aí de uma pessoa. Na verdade, não foi mais uma pessoa, a gente quer dizer, né? Porque, na verdade, só mais uma. Teve aquela do lábio também, Exato. Tiveram tantas outras, né? Lá no passado também, não sei como voltou tanto essa moda do PMA. As pessoas esquecem, na verdade. Esquecem. Né? É doido isso. Esquecem. Ele tem indicação para uso, no máximo, e muito quantidade facial, exatamente, se não me engano. É muito limite, na verdade, ali. As pessoas passam absurdamente a quantidade, né? E, assim, o padrão da estética mudou muito, né? Sim. E as pessoas, elas querem resultados permanentes, rápidos. Imediatos, exatamente. Imediatos e sem muito esforço. Isso é uma coisa muito doida, né? Antigamente, quando a gente falava naquele corpo todo sarado, mas era um sinal de saúde, né? Hoje as pessoas, na verdade, fazem lipo HD, colocam PMMA, colocam tudo isso pra fingir a saúde, na verdade, e tá tudo destruído por dentro. Não Você vê aquele abdômen cheio de gominho, e aí essa pessoa começa a engordar, e o gominho vai quase estourando, assim, sabe? Parece, como é que fala, mortadela amarrada com barbante? Fica mais ou menos isso. Porque isso mesmo, né? É complicadérrimo. É complicadérrimo. Doutor Aloísio, muito obrigada. Nosso bate-papo... Nossa, Ju, obrigado por você. Fantástico, né? Adorei, passou nossa, muito rápido. Adorei. Precisamos marcar o próximo já, porque 1 horinha não deu pra gente falar nada. Não, a gente vai marcar outro sim, sem dúvida. Nossa, obrigado pelo convite, de verdade. Muito bom estar aqui com vocês, gente. Espero que vocês tenham aproveitado as informações. Temos muito mais coisas para falar e em breve estamos juntos aí. Não, sem dúvida. Eu te agradeço muito. Você aqui deu uma aula, é uma enciclopédia. Olha, é uma pessoa atualizadíssima, é uma pessoa que eu falo que é inconformado, então não para nunca, não se conforma, quer sempre melhorar, evoluir, crescer, trazer o melhor para os pacientes dele. Então ele não é à toa que ele é uma referência, né? Na endocrinologia, altamente respeitado, estudioso. Não é aquele médico que estudou no fim de semana. Pelo amor de Deus, né? Então é uma pessoa que está aí há anos se dedicando. Então eu sou testemunha disso. Já fiquei careca e já recoloquei o cabelo por causa disso. Exatamente. E fará quantas vezes for necessário, não é? Exato. Então, muito obrigada de novo. Obrigado, Ju. E agradeço a todos aí que nos acompanharam. Em breve teremos nosso 3º episódio. E até a próxima. Muito obrigada, viu? Obrigado, Ju. Até a próxima, gente.